salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Muito bem, vamos iniciar nossa aula de hoje, mas antes, como de costume, vamos disponibilizar nosso coração, nossa mente, para que Deus possa, por meio de sua graça, por meio do seu Espírito Santo, Deus possa nos dotar da inteligência, da sabedoria, do entendimento, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos aprendendo nesse estudo do livro do Apocalipse, não só em saber, mas também transformar em maturidade na nossa vida cristã, para que nós possamos permitir que a graça de Deus possa nos ajudar a vencermos a todo mal que cotidianamente nos ronda, nos circunda, para nos fazer cair, nos fazer sucumbir diante do pecado. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos analisando o capítulo 9. Na aula passada, nós vimos os versículos do 1 até o versículo 12. Esse capítulo, conforme já mencionei na aula passada, ele continua o tema da batalha espiritual, que foi iniciado no capítulo 8, com a queda da estrela, dos anjos decaídos, e depois no capítulo 9, tocado uma trombeta, a quinta trombeta, e aparecem esses escorpiões com várias características disformes que mostram o caos, o aspecto caótico, não tem nada de belo. Basta a gente lembrar que lá em Gênesis, tudo aquilo que Deus criou, Deus, depois o texto diz, e Deus viu que tudo era bom. Como esses seres aqui não são criaturas divinas, então não são criaturas, não têm harmonia. Claro, Deus os criou enquanto anjos, mas o estado em que eles se encontram é o estado de desarmonia. Por isso que nada combina com nada. Cabelos de mulher, rosto de homem, dentes de leão, corpo de gafanhoto, mas a cauda é de escorpião. Então veja que nada combina com nada, é típico do caos. Porque além deles serem o próprio caos, o seu combate é de fato de nos proporcionar que esse caos venha para dentro de nós através da sedução do pecado e de fato na experiência todos nós sabemos pela nossa condição de pecadores, que de fato quando nós nós consentimos com as seduções desses seres malignos, demoníacos, nós acabamos transformando nossa vida no caos, que é típico deles. Então vamos agora nesta aula de hoje, vamos analisar o capítulo 9, do versículo 13 até o final, até o que é o versículo 21. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Eu mencionei esse altar de ouro no versículo, quer dizer, o texto no capítulo 8 menciona esse altar de ouro. Esse altar de ouro, infelizmente, não tem como mostrar aqui, não tenho recursos aqui, mas depois você pode procurar na internet, inclusive, existem imagens que retratam muito bem esse altar de ouro, e em cada quina, o altar de ouro ele é retângulo, como essa mesa, e na quina de cada ponta de cada mesa havia como fosse um chifre, uma ponta mais ou menos como se fosse um chifre. E isso não tem nada de horrível, porque de fato era o elemento que decorava esse altar de bronze no Templo de Jerusalém. Claro, esse altar de bronze foi destruído depois que o Templo de Jerusalém foi destruído.
mas lá no livro do Levíticos, quando Deus diz a Moisés a maneira de construir cada peça, cada utensílio que vai compor o mobiliário do templo, e aí quando vai descrever esse altar de ouro, aí de fato Deus pede a Moisés que coloque esses elementos pontiagudos nas quinas de cada porta, de cada lado da mesa. Então, ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres, ou seja, do meio da mesa, do meio do altar, né? Do meio do altar, colocado diante de Deus, por isso que era porque estava diante do templo, né? Estava diante de Deus. E dizia ao 6º anjo, que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates, né? Liberta os 4 anjos que estão sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates era o rio que banhava a região da Babilônia. Claramente aqui está mencionando a Babilônia e provavelmente, nesse caso aqui, está mencionando Roma, o Império Romano, naquela época em que o Apocalipse foi escrito. O imperador tinha decretado, tinha estabelecido uma perseguição sistemática para prender e matar os cristãos, martirizar os cristãos. E no Apocalipse, toda vez que a palavra Babilônia aparecer, vai ser em alusão a essa força hostil, que é a força imperial, que naquela situação perseguia os cristãos. Então aqui provavelmente faz alude a esse poder tirânico, que é o poder imperial, porque vai preparar para os capítulos que virão a seguir, né? Sobretudo no capítulo 11, que aí vocês vão entender melhor, mas aqui já começa a dar um prelúdio do que virá a seguir. Então, os 4 anjos que estavam prontos, presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a 1/3 parte dos homens, ou seja, mais um grande tormento, porque aqui a ideia é que o maligno, ele não só destrói o ser humano por meio da tentação, mas ele tem poder de influenciar nos governos para poder trazer a catástrofe, a dor e o sofrimento. Então, aqui esse poder, essa batalha, ela vai sair do plano espiritual, porque até então, conforme vocês perceberam, eu venho falando de uma guerra espiritual. Primeiro, os anjos tocam a trombeta e aí começa agora a revolta dos anjos, representado nas estrelas que caíram. 1/3 parte das estrelas que caíram do céu sobre a terra, foram precipitadas na terra. Os espíritos rebeldes, os anjos que se rebelaram contra Deus. Eles foram aprisionados no abismo, mas aí a estrela maior, que é Lúcifer, foi dada a chave do abismo. Então eles saíram e vieram atormentar o ser humano aqui na terra, por meio da tentação e da sedução, levando o homem a pecar. Mas esta força do mal, ela também se utiliza da estrutura de poder de governos tirânicos para trazer sofrimento para o ser humano. Quem conhece a história sabe muito bem que a humanidade viveu isso várias vezes, desde a época, basta lembrar da época imperial, né, do Império Romano, quanto sofrimento não foi ocasionado, tantas guerras, tantas mortes, tantos justos foram assassinados, tantos cristãos foram queimados vivos, tantos cristãos foram degolados, foram entregues às feras, crucificados. Então, a força tirânica do mal, de tentador, passa também a entrar na esfera do governo, na esfera do poder tirânico. No mundo, a gente sabe também que atualmente nós vivemos numa época em que poderosos homens ocupando cargos de poder, trazem tanto mal para o povo a quem deveria servir. Então, desse modo, assim a gente percebe que o maligno também se serve da maldade humana, de maneira que esses homens maus, ocupando lugares de poder, de domínio, de estrutura, de governo, eles conseguem trazer grande dano para toda a humanidade.
O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem seu número, 200 milhões. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto. Vestiam couraças de fogo, ou seja, mostram, mais uma vez aqui é simbólico. Imagine, ninguém vai usar uma couraça de fogo porque queima a sua pele. Então não adianta você que imaginar aqui como se fosse algo no céu, ou seja, um exército humano que vem acontecendo assim de forma extraordinária. Aqui na realidade é simbólico. Ele descreve uma força poderosa, altamente destrutiva e que impressiona por todo o seu aparato, por toda a sua estrutura simbólica, ele impressiona por causa exatamente desses elementos simbolizados aqui. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre, que fede, né? O enxofre remete a um fedor repugnante, né? Um fedor repugnante. A cabeça dos cavalos eram como de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então aqui é uma descrição do caos, como é típico do que vinha sendo descrito anteriormente. Aquilo que foi descrito com relação aos gafanhotos, toda essa desconexão, não havia beleza, a expressão do belo. Se não expressa o belo, não expressa Deus. Portanto, isso aqui mais uma vez reflete ou materializa aquilo que se opõe a Deus. Aquilo que se opõe a Deus. É interessante que tem alguns teólogos que dizem o seguinte: nós somos salvos pela beleza. Significa que tem um teólogo chamado Russ von Balthasar, que é um alemão, ele usa essa expressão, a beleza que salvou o mundo. Então ele diz que, embora na cruz, fisicamente, Jesus não tinha a aparência de um ser, estava totalmente destroçado pela dor, por causa de suas chagas, suas feridas, mas por trás desse aspecto feioso, por causa das chagas, do sofrimento, mas havia um belíssimo ato, porque o ato da morte de Cristo foi um ato de alteridade, porque ele morria para beneficiar e para salvar a humanidade. Então, quando Russ von Balthasar diz que nós somos salvos pela beleza, que ele parafraseia Dostoiévski, quando ele diz nós somos salvos pela beleza, ele está dizendo que a beleza que nos salvou foi a beleza do ato, porque tudo aquilo que provém de Deus é belo por natureza. Platão usaria a palavra o belo por excelência, o belo com B maiúsculo. Então, o oposto é verdadeiro. Se tudo aquilo que se relaciona com Deus é harmonia, beleza, é agradável, aprazível, tudo aquilo que se opõe a Deus é caótico, feioso, disforme, desonroso e assim por diante. Então, esse exército aqui que se levanta é, de fato, uma expressão das hostes que se opõem aos desígnios de Deus. A terça parte dos homens foi morta por causa desses três flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes, têm cabeças com as quais causam dano. Mais uma vez, nós vamos ver aqui a peçonha representada, então as forças do mal, que mais uma vez insiste em atormentar através da sedução, através da queda, através da desobediência a Deus. Como aconteceu na questão dos gafanhotos, a grande característica do gafanhoto de destruição é a praga que acaba com a plantação através da boca. Então, eles comem as folhas e acabando destruindo a plantação. Mas no caso da aula anterior, nós vimos que todo o mal dos gafanhotos estava na cauda. A mesma coisa que acontece. Todo o efeito do mal que está representado nesses cavalos, que são os símbolos do poder do maligno aqui nessa trombeta, na sexta trombeta, está na cauda. Nós nunca vimos, claro,
objetivamente falando, nós nunca vimos cavalos que tinham caudas com bocas que tinham venenos na cauda, né? Claro, aqui nós estamos tratando sempre de linguagem metafórica, linguagem simbólica, de maneira que aqui nós vamos identificar como nós identificamos os gafanhotos como sendo a ação do maligno, a ação diabólica, que veio para atormentar. Aqui, mais uma vez, nós vemos, e ainda mais explícito ainda do que quando nós tratamos do gafanhoto, porque aqui se liga de maneira muito mais evidente e muito mais representativa daquilo que aparece no livro do Gênesis. A serpente que é introduzida no estado paradisíaco em que a humanidade se encontrava antes do pecado e aparece ali unicamente para poder disseminar o desejo no coração humano de revoltar-se e de rebelar-se contra Deus, dando as costas a Deus e, portanto, cobiçando a condição divina. O pecado da humanidade, desde sempre, foi o pecado da adoração a si mesmo. Porque quando a serpente, lá em Gênesis, sugeriu a queda, sugeriu transgredir a ordem divina, quando Eva argumenta que Deus havia dado a ordem de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, alegando que se dela comessem, eles morreriam. Aí a serpente retruca, dizendo: "Oh não, Deus proibiu, porque sabia que se dela vocês comessem, vocês seriam como deuses." Olha a expressão de sedução, ser como deuses. Então, o que seduziu a humanidade primitiva não foi necessariamente um fruto, até porque ali o fruto também ele aparece no cenário como um símbolo. Porque, na verdade, o pecado original foi o mesmo pecado de Lúcifer. Porque pela literatura apócrifa judaica, nós conhecemos, sabemos que o que ocasionou a revolta dos anjos apóstatas, a apostasia dos anjos, foi exatamente a presunção, a arrogância e o desejo de ocupar o lugar de Deus, de ser adorado como divindade. Lúcifer gozava de um prestígio tal que acima dele não havia nenhum outro ser criado. Não havia nenhum outro ser acima dele, apenas Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele, não satisfeito com esta condição privilegiada dentro da corte celeste, ele pleiteou a posição divina, trono de Deus. E aí é expulso do paraíso, e aqui na terra ele dissemina a mesma prepotência, o mesmo desejo no ser humano. Se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Então, o que atraiu o olhar humano não foi o fruto, mas o que atraiu o olhar humano foi o desejo de não ter ninguém acima dele. Porque se a humanidade negasse, se recusasse comer do fruto proibido, ela permaneceria no paraíso, mas ela estaria sob a ordem divina. Teria Deus acima dele que controlaria, que orientaria, apesar de que a orientação de Deus não era uma orientação tirânica, mas a humanidade preferiu rebelar-se contra Deus, opor-se contra os desígnios de Deus. E aí, nessa condição, quando come do fruto, seduzido pela serpente, agora ele, com o desejo de adorar a si mesmo, eu gosto muito de usar a palavra egolatria, adorar o seu próprio ego. E aí, a partir daí, vem toda a desgraça do ser humano. Quero fazer aqui, aproveitando, já que estou comentando essa questão da sedução, dessa serpente, dessa cabeça de serpente que está na cauda do cavalo. Eu li o ano passado um livro de um judeu chamado Harari. Ele é um judeu, hoje está em alta, escreveu já vários livros, é professor de história da Universidade de Jerusalém, e ele escreveu um livro, inclusive ele é ateu, ele não crê em Deus, é um judeu ateu, acontece também. E nesse um dos livros dele, ele colocou o título assim, Homo Deus, em latim. Traduzindo, Homem-Deus, né? Até parece com português. Nesse livro, ele diz que Deus é uma fabricação da mente humana, porque o ser humano precisa crer. O ser humano precisa crer num ser superior
Até porque nós temos a esperança de, depois da morte, irmos para um paraíso. Então é bom a gente crer que existe uma vida eterna, porque como na qualidade de ateu, ele não acredita em vida eterna, né? Na cabeça dele, nós morremos, acabamos. Mas o ser humano medroso precisa segundo ele, precisa acreditar em uma vida feliz, que é em outro lugar, não essa vida. E aí ele diz que existe um esforço na ciência que, não sei se eu já falei sobre isso nas aulas anteriores. Se falei, até eu peço que vocês desconsiderem. Porque como eu dou aula em vários lugares, eu acabo não sabendo exatamente onde é que eu falei essas coisas. Mas ele diz que, através da técnica, da tecnologia, da reposição de células, das células do nosso corpo, de nós retardarmos a velhice e conseguimos ultrapassar a perspectiva de vida de 100 anos. Eles que a média é um dia acabar com a morte definitivamente, pelo menos a morte natural. Claro, a pessoa vai morrer por acidente, morrer por causa de assassinato, mas a morte natural, segundo ele, existe todo um esforço da ciência para poder liquidar a questão da morte natural. Ele diz que quando isso acontecer, aí o ateísmo será a única alternativa, porque não há mais, Deus será obsoleto. Então veja o raciocínio deste filósofo, né, deste historiador. O que mostra de fato que o ser humano sempre cobiçou ser Deus de si mesmo. Quando nós pecamos, nós damos as costas a Deus, nós dizemos não a Ele e dizemos sim a nós mesmos. Então o pecado em si é uma adoração a nós mesmos, uma adoração àquilo que nos satisfaz do ponto de vista meramente subjetivo, digamos assim. Então, este exército, ele vem para trazer todos esses danos, para infectar através do inocular do veneno, que é o veneno da sedução. Os outros homens, voltemos agora ao texto, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por estes flagelos, não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar os demônios. Aqui está a prova do que eu acabei de dizer. Veja que aqui está dizendo que, de fato, esses cavalos, na verdade, são esses espíritos rebeldes, os anjos decaídos, que vêm para atormentar. O final do capítulo exatamente arremata e conclui exatamente comprovando aquilo que eu vinha explicando aqui para vocês, fazendo essa comparação entre a serpente, lá primordial, aquela serpente do paraíso, com esse rabo dos cavalos que tem cabeça de serpente, que também tem veneno. Não se converteram, muitos homens não se converteram, também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. E, de fato, nós sabemos que a verdade do Evangelho é anunciado há 2000 anos e hoje, mais do que antes, o Evangelho é facilitado, porque hoje, através dos meios de comunicação, o Evangelho é gritado, chega a todos os cantos, todos os recantos. E, concomitante a isto, a gente percebe que, na medida em que o ser humano avança no conhecimento divino, ou seja, Deus se torna cada vez mais conhecido, de uma forma ou de outra, mas cada vez mais o ser humano diz não ao seu projeto, aos seus desígnios. Naturalmente, as consequências trágicas sobrevêm sobre o próprio ser humano, porque Deus é inacessível ao mal. Deus é inacessível a toda forma de mal. E por isso que quando nós pecamos, nós conseguimos fazer mal unicamente a nós mesmos. E por tabela a Deus, porque Deus nos ama, e sendo Deus amor, é próprio do amor sofrer por causa do sofrimento da pessoa amada. Mas o meu pecado em si, ele não tem poder de afetar Deus. Os pecados que eu cometo no meu dia a dia, eles afetam a Deus, porque uma vez prejudicando a minha própria vida, assassinando a minha vida espiritual, destruindo a minha vida espiritual, eu maculo o projeto de Deus para a minha vida. E, portanto, indiretamente, eu atinjo a Deus. Mas, em si mesmo, Deus é e sempre será inacessível a todo tipo de mal. Nós encerramos aqui o capítulo 9.
Na próxima aula, nós vamos comentar o capítulo 10º, assim como o capítulo 8º. O capítulo 10º, ele é muito pequeno, são apenas 11 versículos. Então, na próxima aula, nós iremos comentar, numa aula só, nós iremos comentar o capítulo todo, o capítulo 10º como um todo, certo? Então, nós vamos parar por aqui, né? Encerramos nossa aula de hoje e encerro com essa advertência e essa admoestação, assim como nós estamos vendo desde o capítulo 8º, toda essa realidade espiritual que nós não conseguimos ver com os nossos olhos da carne, mas nós sabemos que estamos rodeados de forças que se opõem às obras de Deus e que constantemente estão diante de nós, embora nós não os vemos, não os vejamos, mas estão diante de nós para que através de suas maquinações, de suas seduções, nós possamos fugir e atrapalhar o plano e os desígnios de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos, assim como eu terminei na aula passada, mais uma vez eu volto aqui a endossar e a reforçar o apelo e a exortação para que nós possamos acender nossa vigilância, nosso olhar vigilante sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta. Paramos por aqui. Na próxima aula, nós nos reencontraremos, ao menos virtualmente, para que nós possamos continuar no aprofundamento do nosso estudo. Daqui a pouco nós estaremos na metade do nosso percurso, né? Porque o livro tem ao todo 22 capítulos e vamos já agora para o capítulo 10º. O capítulo 10º, portanto, estamos já quase entrando na metade do nosso estudo. Se Deus quiser, vamos prosseguindo e ampliando cada vez mais nossos horizontes dentro do próprio texto. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.